Oração poderosa. Para quem está cansado de lutar e precisa voltar a acreditar. Filho, filha, hoje eu estou falando diretamente com você. Sim, com você que carrega um sorriso no rosto, mas uma tempestade escondida dentro da alma. Você que acorda todos os dias tentando parecer forte, enquanto por dentro sente como se estivesse caminhando sobre os escombros dos próprios sonhos. Eu vejo aquilo que ninguém vê. Vejo as batalhas que você trava em silêncio. Vejo os pensamentos que chegam durante a madrugada. Vejo as preocupações que se acumulam como nuvens escuras sobre a sua mente. Vejo o peso que você carrega nos ombros e que muitas vezes nem consegue explicar. Mas hoje, eu vim lhe dizer algo que pode mudar a sua vida. Você não nasceu para viver acorrentado ao medo. Você não nasceu para ser prisioneiro da ansiedade. Você não nasceu para passar a vida inteira acreditando que seus melhores dias ficaram para trás. Escute-me. O deserto que você atravessa não é o seu destino. A tempestade que está sobre sua cabeça não é sua morada. A dor que tenta definir sua história não possui autoridade para escrever o final dela. Eu sou o Deus que transforma desertos em jardins. Sou o Deus que faz rios surgirem em lugares improváveis. Sou o Deus que encontra filhos feridos e os transforma em testemunhos vivos do meu poder. Talvez você tenha chegado até esta oração sentindo-se como uma árvore castigada por muitos invernos. Os ventos levaram folhas, as tempestades quebraram galhos, as secas pareceram intermináveis, e em alguns momentos você acreditou que nunca mais voltaria a florescer. Mas eu estou soprando vida sobre suas raízes. Aquilo que parecia morto ainda guarda sementes de esperança. Aquilo que parecia acabado ainda está nas minhas mãos. Aquilo que parecia impossível continua sendo possível para mim. Você olha para os problemas e vê muralhas. Eu olho para as mesmas muralhas e vejo apenas portas que ainda não foram abertas. Você vê limites. Eu vejo oportunidades. Você vê derrotas. Eu vejo aprendizado. Você vê o fim. Eu vejo um novo começo. Por que continua acreditando mais nos seus medos do que na minha capacidade de agir? Por que dá tanto poder às vozes da dúvida? Por que escuta mais as críticas do que as promessas que eu tenho colocado em seu coração? Hoje eu quero arrancar algumas correntes invisíveis da sua vida. As correntes da comparação, as correntes da culpa, as correntes do medo, as correntes da insegurança, as correntes que fazem você acreditar que não é suficiente. Você não foi criado para rastejar quando eu o chamei para caminhar de cabeça erguida. Você não foi criado para viver escondido quando eu o chamei para brilhar. Você não foi criado para desistir quando eu o capacitei para vencer. Muitas vezes você se sente como um barco perdido em alto mar. As ondas são grandes, os ventos são fortes, o céu parece fechado e você pensa que está sozinho. Mas deixe-me revelar algo. Eu estou dentro do barco. Sempre estive. Mesmo quando você não percebeu minha presença. Mesmo quando chorou sem encontrar respostas. Mesmo quando sentiu que suas orações batiam no teto. Eu estava ali. Quando você caiu, eu estava ali. Quando você chorou, eu estava ali. Quando você pensou em desistir, eu estava ali. Quando ninguém mais acreditou em você, eu continuei acreditando. Você não chegou até aqui apenas pela sua força. Foi minha mão que o sustentou. Foi minha graça que o protegeu. Foi meu amor que o levantou. E será meu poder que o conduzirá daqui para frente. Hoje eu quero que você entregue aquilo que está consumindo suas energias. Entregue a preocupação. Entregue a ansiedade. Entregue a necessidade de controlar tudo. Entregue os medos escondidos. Entregue as lágrimas silenciosas. Entregue as perguntas sem resposta. Você tem carregado pesos que nunca foram feitos para serem carregados sozinho. Imagine um viajante atravessando uma longa estrada, carregando pedras dentro da mochila. A cada quilômetro a caminhada fica mais difícil. As costas doem. As pernas enfraquecem. O coração desanima. E mesmo assim, ele continua carregando aquilo que poderia simplesmente deixar para trás. Muitas vezes você tem feito exatamente isso. Tem carregado pedras que eu nunca pedi para carregar. Pedras chamadas ressentimento.
pedras chamadas culpa, pedras chamadas medo, pedras chamadas preocupação excessiva. Hoje, eu lhe convido a esvaziar essa mochila. Você não precisa continuar vivendo assim. Você não precisa continuar sofrendo sozinho. Você não precisa continuar fingindo que está tudo bem. Traga tudo para mim. Eu sou abrigo para os cansados. Sou descanso para os sobrecarregados. Sou cura para os feridos. Sou esperança para os que perderam a direção. Filho, filha, existe uma guerra acontecendo dentro de você. Uma batalha entre a fé e o medo. Entre a esperança e o desânimo. Entre a coragem e a dúvida. Mas quero que saiba que a sua história não será decidida pelo tamanho da luta. Ela será decidida pelo tamanho da minha presença na sua vida. Não olhe apenas para os gigantes. Olhe para o Deus que enfrenta gigantes. Não olhe apenas para as tempestades. Olhe para o Deus que controla os ventos. Não olhe apenas para a escuridão. Olhe para a luz que nenhuma sombra consegue apagar. Talvez você esteja cansado porque passou muito tempo tentando resolver tudo sozinho. Talvez esteja exausto porque assumiu responsabilidades que não eram suas. Talvez esteja ferido porque tentou agradar pessoas que nunca reconheceram seu valor. Mas hoje eu quero curar essas feridas. Você não precisa provar seu valor para o mundo. Seu valor já foi estabelecido por mim. Você é importante. Você é amado. Você é visto. Você é lembrado. Você é cuidado. Mesmo quando ninguém percebe. Mesmo quando ninguém agradece. Mesmo quando ninguém entende. Eu entendo. Eu vejo. Eu conheço. E eu cuido. Olhe para uma águia. Quando a tempestade se aproxima, ela não foge. Ela usa a força dos ventos para subir ainda mais alto. Aquilo que assusta outros pássaros se transforma em impulso para ela. Da mesma forma, as dificuldades que hoje tentam derrubar você podem se tornar as mesmas que o levarão a um novo nível de maturidade, força e fé. Não amaldiçoe todas as suas lutas. Algumas delas estão formando a pessoa que você foi chamado para ser. Algumas delas estão ensinando lições que nenhum livro poderia ensinar. Algumas delas estão preparando você para aquilo que ainda vai viver. Eu sei que existem noites em que você chora, noites em que o silêncio parece pesado, noites em que a solidão aperta, noites em que você pergunta: Deus, até quando? Mas quero que saiba que nenhuma lágrima passa despercebida diante de mim. Eu recolho cada lágrima. Eu escuto cada oração. Eu conheço cada preocupação. E estou trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. O agricultor não vê o crescimento da semente todos os dias. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Debaixo da terra existe um processo invisível. E da mesma forma, existem milagres que estão sendo preparados para a sua vida neste exato momento. Você não vê, mas eu vejo. Você não entende, mas eu entendo. Você não consegue imaginar, mas eu já estou preparando o caminho. Então levante a cabeça, respire fundo, renove sua esperança. A sua história ainda não terminou. O capítulo difícil não é o último capítulo. A dor não terá a palavra final. O medo não terá a palavra final. A escassez não terá a palavra final. A derrota não terá a palavra final. Eu terei a palavra final. E minha palavra sobre sua vida continua sendo vida, esperança, restauração e vitória. Por isso hoje eu declaro sobre você que toda corrente emocional seja quebrada, que toda prisão mental seja destruída, que toda mentira que o faz sentir incapaz seja desfeita, que toda voz que tenta diminuir seu valor perca sua força, que toda ansiedade encontre paz, que todo medo encontre coragem, que toda tristeza encontre consolo, que toda ferida encontre cura, que toda escuridão encontre luz, que todo coração cansado encontre descanso. Filho, filha, continue caminhando. Mesmo que os passos sejam pequenos, continue. Mesmo que existam obstáculos, continue. Mesmo que ninguém esteja aplaudindo, continue. Mesmo que pareça difícil, continue. Porque eu estou diante de você abrindo caminhos. Estou ao seu lado fortalecendo suas mãos.
Estou atrás de você protegendo sua jornada. E estou dentro de você renovando suas forças. Você não está sozinho. Nunca esteve. E nunca estará. Receba agora minha paz. Receba minha força. Receba minha coragem. Receba minha esperança. Receba minha presença. E quando terminar esta oração, não olhe para sua vida apenas pelos olhos da preocupação. Olhe pelos olhos da fé. Porque aquilo que hoje parece um vale sem saída, pode se transformar no testemunho que amanhã inspirará muitas pessoas. Eu sou o Deus dos recomeços, o Deus das portas abertas, o Deus dos impossíveis, o Deus que transforma cinzas em beleza. E enquanto eu estiver segurando sua mão, nenhum deserto será eterno, nenhuma noite será infinita e nenhuma batalha será maior do que o meu poder. Confie, permaneça, acredite, porque eu continuo trabalhando. E o melhor que preparei para você ainda está por vir. Amém.